Paulo Catarro, o que é preferível nesta gestão da condição física de Pote? Ser titular e realmente o Sporting conseguir logo nos primeiros minutos, como tem acontecido, dar a volta ao jogo e conseguir marcar logo golos? Pote tem 8 no campeonato, é de facto o segundo melhor do Sporting, ou entrar já depois na segunda parte, começar no banco e poderá conseguir dar a volta ao jogo, caso realmente as coisas não estejam a correr bem. O que é preferível para o Rui Borges? Eu tenho sérias dúvidas que o Sporting se lance numa forma desabrida ao ataque no Estádio da Luz. Acho que Rui Borges também vai ter alguma atenção em relação à forma como o Benfica se vai apresentar. E isso depende muito da forma como é a física que Pedro Gonçalves tem realmente nesta altura. Porque, tendo em conta a forma como estão a jogar os médios do Sporting, o Kenda, o Trincão e o Géni Catamo, eu acho que muito arriscado colocar um jogador ali que não esteja tão bem fisicamente como estes três. Porque estes têm dado excelente resposta a todos os desafios que se têm colocado à equipa do Sporting. É certo que os últimos adversários não são como o Benfica. O Benfica vai colocar seguramente mais problemas que o Estrela da Amadora, mas o Kenda é um jogador fantástico, como aliás eu disse aqui, como te recordas várias vezes, não percebia porque é que Kenda não joga sempre. Ser uma aposta regular. O Géni Catamo também está num bom momento, o Trincão está num momento de forma fantástico. E depois temos o Luís Soares, atrás deles obviamente que são dois médios como o Yulman ou o João Simões ou o Morita. Portanto, eu tenho sérias dúvidas que não estando a 100%, e não vai estar, porque não vou, como tu própria disseste, não pode jogar os 90 minutos, se será uma boa opção lançar Pedro Gonçalves de início num jogo com esta exigência, até por força dos duelos, da carga física que vai ter, se não será mais avisado tê-lo no banco, exatamente. E também a pensar à espera daquilo que pode ser o jogo e dos jogos que se seguem. O Bayern de fora, exatamente. Não é? O Bayern e depois os outros jogos de campeonato, que o Sporting, como o próprio Rui Borges diz que a nossa Champions, diz o Rui Borges, é o campeonato. Por isso, eu penso que seria mais cuidadoso e mais avisado ter esta opção, mas depende, obviamente, estando a 100%, o Pedro Gonçalves tem de jogar sempre também. Isso, também considero isso. E se fosse eu a decidir, jogaria ele em vez do Géni Catamo. Mas isso depende muito da condição física em que esteja Pedro Gonçalves, que acho muito difícil que esteja a 100%, depois de uma paragem de cerca de um mês, e por isso acho que seria mais lógico e avisado que ele começasse no banco para depois qualquer eventualidade que surja durante uma partida. Porque o Benfica Sporting, quer se queira, quer não, independentemente do momento em que as duas equipas estão e da forma em que mostram até esse jogo, é sempre um jogo que não se pode ter previsões de resultados. E por isso acho que era bom, e eu acho que é isso que vai acontecer, que é bom que os dois treinadores tenham em conta que realmente é bom ter alguma contenção e ver o que é que se vai passar ao longo da partida. A verdade é que José Mourinho também já está a pensar em algumas estratégias para travar o Luís Soares e trabalhar com António Silva. Um tema também em destaque daqui a pouco, o Paulo Catarro. Para já, olhamos também para a Gala dos Dragões de Ouro, que ficou marcada por um prémio atribuído a Pinto da Costa, que já está a causar polémica. Pinto da Costa foi distinguido com o galardão de honra, o troféu de maior relevância na Gala dos Dragões de Ouro. O filho de Pinto da Costa, Alexandre, deixou uma mensagem para ser lida na Gala para agradecer a distinção. No entanto, ao mesmo tempo, Nuno Pinto da Costa, neto do ex-presidente, deixou uma mensagem que está a causar polémica nas redes sociais. O neto postou um excerto do livro de Pinto da Costa, onde este admite que, se recebesse alguma homenagem, gostava que fosse o neto a recebê-la, o que não aconteceu. Na descrição do excerto, Nuno Pinto da Costa postou a frase que agora vou citar: "Perdoa-os, avô, porque eu não consigo". Paulo Catarro, é mesmo caso para se falar em perdão depois desta polémica que já está a causar, de facto, euforia nas redes sociais, e não é num bom sentido?
Esta situação, Pinto da Costa foi sempre muito claro em relação a esta questão das homenagens. Isso é verdade. Disse sempre, antes, não quis o nome dele no estádio do Futebol Clube do Porto, no Novo, chegou a ser aventada essa possibilidade. Nunca foi queredor de homenagens, nunca pediu isso, antes pelo contrário, foi sempre bastante avesso a essas situações. E o neto dele tem sido talvez o elemento que publicamente da família mais tem revelado a mágoa por aquilo que se passou nas eleições, nas últimas eleições que elegeram André Vilas Boas, e por aquele movimento que fraturou a massa associativa do Futebol Clube do Porto. Aliás, até foi muito ativo agora na própria Assembleia Geral, que culminou com a expulsão de Sandra Madureira de sócia. Ele insurgiu-se contra isso mesmo, esteve na Assembleia, deu conta disso mesmo na própria Assembleia, falou depois em público perdão, sobre isso, e portanto parece-me que ele está ainda também com essa mágoa daquilo que foi feito, e essa mesma Assembleia acho que veio reavivar um pouco dessa fratura que ficou evidente nesse ato eleitoral e que parecia estar a fechar-se a pouco e pouco, mas que basta um episódio deste género para vir logo ao de cima. Apesar de André Vilas Boas e a sua direção terem colocado e feito esta homenagem e colocado o memorial com o nome de Jorge Nuno Pinto da Costa, dedicando-lhe um dragão de ouro em memória de tudo aquilo que ele fez, porque Jorge Nuno Pinto da Costa realmente fez este Futebol Clube do Porto, hoje é o que é graças a Jorge Nuno Pinto da Costa, mas a fratura está lá. E isso é um problema para André Vilas Boas, essa divisão dentro do Futebol Clube do Porto? Sim, ainda é um problema. Há uma franja importante ainda pelo menos daqueles que não votaram nele, e se as coisas não correm bem, em termos de resultados desportivos, claro que vem sempre para de cima novamente essa fratura e essa divisão entre os sócios do Futebol Clube do Porto. Acho que o neto de Jorge Nuno, em termos de família, é aquele que realmente tem sido mais vocal a mostrar a mágoa que tudo isto provocou, porque a zanga entre Jorge Nuno Pinto da Costa e André Vilas Boas foi muito complicada eu acho que para os dois, mas e atingiu proporções que realmente seriam inimagináveis há mais de uma década. E acabou por resultar nisto, e eu acho que não é positivo nem para o clube nem para a direção. Paulo Catarro, podemos também falar do discurso de Rodrigo Mora, mas agora destacar o momento em que está o jovem, porque não tem sido uma aposta regular de Francesco Farioli no 11, mas acaba de receber o prémio de futebolista do ano. O que é que pode significar para este jovem este prémio e mesmo para Francesco Farioli? Poderá ser uma maneira de colocar o jovem no 11 ou nem por isso? Ele na primeira parte do ano, ainda com o Anselmi, levou praticamente o Porto às costas, apesar da equipa jogar muito pouquinho, como bem sabemos. E muitos jogos que a equipa ganhou foi graças ao Rodrigo Mora e ao seu talento. Acho que a pouco e pouco o Francesco Farioli tem-se rendido às qualidades de Mora, que é um futebolista excepcional. Tal como o Kenda, também na minha equipa jogaria sempre o Rodrigo Mora, se tivesse de decidir, e acho que gradualmente isso vai acontecer. Aliás, já no último jogo ele foi titular, tem sido titular em muitos jogos das competições europeias, na Liga Europa. Foi titular, por exemplo, no jogo em Alvalade, que era um jogo muito, embora aí Gabri Veiga estivesse lesionado, afastado. Mas eu acho que a pouco e pouco tem vindo a adquirir a forma de jogar, sobretudo no aspecto defensivo, que Farioli pretende.